Obrigado, digo eu, a Giovana. Olá, pessoal. Vamos fazer como faz um repórter que eu assisto sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Priscila Turco, bom dia, minha irmã. Tá aí curtindo o filhão, né? Eu já não tenho entre os vivos Dona Alice, senhora minha mãe. Né? Minhas homenagens a ela. Luiz Guilherme, bom dia. Que milagre é esse você acordar tão cedo? Shirley, Branco, um beijão, meus sobrinhos, né? Existem duas datas muito fortes no calendário mundial e extremamente significativas na família: Natal e o Dia das Mamães. Por quê? Exatamente por elas serem festa ou festas da família. E é claro que nestas duas festas existem lágrimas, alegrias, tristezas, gratidão, ausência. Eu queria hoje trazer uma palavra de alegria para vocês. E gostaria muito de trazer para vocês 3 ferramentas importantíssimas que Deus dá à família, que é a segunda constituição de Deus, chamada família. Porque a primeira instituição é a igreja, não as religiões. A igreja. Eu queria nesta manhã falar de família, instituição de Deus. A segunda instituição. Outro pilar, mãe, patrimônio da humanidade. Eu falei mãe. Filhos, herança de Deus dado aos pais, pilares da família. Mas eu queria desmistificar um pouco o que se chama família. Como eu venho desmistificando, né, diferenciando igreja de religião. Primeiro dizer que Deus nunca fez e não faz acepção de pessoas. Preto, amarelo, vermelho, branco, pobre, rico, marginal, drogado, gay, prostitutas e etc. Deus não apedreja. Isso é coisa de religião. A religião afasta
a igreja acolhe. Por quê? Porque todos esses segmentos ditos aqui e agora nascem, pertencem, derivam da família, a segunda instituição de Deus. Ele não faz acepção. Aliás, todo indivíduo marginalizado, não importa ele quem seja, nasce de família. Quem marginaliza o indivíduo desde o seu nascedouro é a cabeça, de onde provém sentimentos, pensamentos e desejos. E isso é passado para o feto, que ele já vem com algumas informações boas ou não. Eu tenho dito muito que os filhos, uma porcentagem grande das crianças que nascem, e nós adultos que estamos vivendo, nem todos nós fomos programados. Nascemos desprogramados. Aliás, com um adendo muito interessante, eu não queria que viessem, tanto pai quanto mãe. Meu desejo ardente nessa manhã não é criar ideologias para você, mas eu queria fazer você pensar. É impossível falar de Natal, que nasce Jesus, meu Salvador, de uma família. E sem dúvida, um dos pilares é mamãe, a Mãe Maria. A humanidade, segundo a Torá, os exegetas, os religiosos, deriva de uma outra mulher, chamada Eva. Aquela que foi tirada da costela de Adão. Aquela que não fora criado por barro, terra, mas tirada do homem, Isa, mulher. E eu gostaria muito de trazer uma mensagem hoje de manhã para essas duas divisões importantíssimas. A mãe da humanidade, alma vivente, e a mãe daqueles que passaram pela metanoia ou transformação, chamado Maria, a mãe do homem chamado Emanuel, Deus conosco. Para entendermos melhor essa genealogia do ser que apenas é alma vivente e do ser espírito vivificante, nós temos que mexer novamente em duas biografias. Eu queria muito que você relaxasse, me desse um tempinho para explicar a você, porque tem muitas perguntas feitas por aí. Por exemplo,
Por quê que Deus manda essa chuva e destrói essas famílias todas? Por que morrem crianças? Porque, na verdade, por ordem natural, o pai tem que ir primeiro e não os pais enterrarem os filhos. Por que eu não tenho nada e fulano tem tudo? Por que eu estou na rua mendigando enquanto outros passam com carros caríssimos? Será que eu poderia, nesse pouco tempo que nós temos na live, mostrar resultados da família das almas viventes para a família de espírito vivificante? Não sei. Se tiver tempo, você vai entender. Primeiro, vamos dar um pulinho lá na Torá. Porque poderíamos falar de Torá, poderíamos falar de Alcorão, poderíamos falar de Buda, poderíamos falar hoje da concepção de família, né? Segundo os filósofos ideológicos gregos. Mas, como dizem que o Brasil é um país cristão, eu preciso trazer respostas. Porque eu vim de lá, da família de alma viventes. Hoje, estou aqui brigando, com muita felicidade, na família de espírito vivificante. Na lei, a Torá, tem um texto que diz que a lei, a Torá, ou o manual de regra da família de alma vivente, aonde tem 10 leis, 4, o meu compromisso para com Deus, e as 6 últimas, o meu compromisso para com o meu semelhante. Quer dizer, a lei me obriga, a lei me ensina como proceder. Isso significa que eu estou perdido. Eu preciso de um manual para ler. E isso está nas Escrituras. Tenta ler Levítico, Números, Deuteronômio. Eu nem falei Gênesis. Aí vem Jesus dizendo que a lei, esse manual, serviu-nos apenas como aio, trampolim, para que se estabelecesse a graça, que é o campo, a dispensação, circunstâncias aonde vive os nascidos, chamado espírito vivificante. Os grandes flagelos, as grandes dificuldades, como agora o Covid, sem falar Primeira e Segunda Guerra Mundial, sem falar da desunião dos países, sem falar das siglas políticas que se matam, como fariseus, saduceus, prosélitos, como o Egito, Medos, Pérsia, Grécia, Roma, todos
alma vivente. Não se confie em ninguém. Por isso nossos carros, todos com alarme, nossas casas com grades. Família. Alma vivente. E Jesus veio transformar famílias, alma viventes, para espírito, família vivificante. Por isso a igreja, que não prega escrituras, mas extrai das escrituras o evangelho. E eu não me canso de citar João 5, quando Jesus disse: vocês examinam as escrituras, achando ter nelas vida eterna, dizendo que elas, as escrituras, de mim testificam, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então leiam, examinam, cantam, dançam, mas são zumbis. Alma vivente. Eu vou vender um carro já todo estragado de motor, cheio de massa, para tirar do otário. Eu acho graça que alguém, quando acha dinheiro e devolve ao dono, se espanta, vai para jornal, como se isso fosse... Isso é obrigação. Não lança a mão do que é seu. A lei, ela vê como aio. Aliás, nas escrituras, nós achamos ainda mais. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, cabelo comprido, roupa, manga comprida, vestido comprido e a língua desse tamanho. Usos e costumes estão lá nas escrituras. Como está o diálogo, o decálogo. Serviu e servem para homens naturais, alma viventes, para servos, para filhos, mas não para amigos. Isso me lembra o texto: não vos chamo mais de servo, mas chamo vocês de amigos, porque aos amigos eu, Jesus, revelo as coisas do reino do meu Pai. Eu queria citar 2 textos. Aliás, ontem eu botei no meu grupo esses textos e fui clareando com ele. Primeiro, Eclesiastes 9:11. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira. Não é dos ligeiros a carreira. A imagem de Cosia é um exemplo disso. Não é dos fortes a peleja. Não é dos sábios o pão. Não é dos prudentes a riqueza. Não é dos entendidos o favor. Quem fala isso é Salomão. Para quem? Almas viventes. As famílias que nasceram para parir. Sem programação. E termina. Mas que a ocasião, ou circunstância, ou a sorte, eles correm, existem
para todos. Basta observar. Por isso que o Evangelho é o nosso manual. Que, segundo Jesus, é leve e suave, e não pesado, duro, como é a lei ou a Torá. Outro texto de Salomão, Provérbios 10, 7, abre aspas. Observei e vi. Desculpa. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Mas por que esses textos exatamente hoje, nos dias das mamães? Eu estou tentando biografar, fotografar a mãe que tem seus filhos sem uma conversão. Quem planta jaca, colhe jaca. Toda mãe, alma vivente, vão ter filhos alma viventes, que se tornam traficantes, ladrões. Nasceu de mamãe e papai, casado por leis ou não. E eu queria voltar. Mãe é patrimônio. Seu lar é o império, é pátria. Patrimônio é pátria. E seus filhos, patriotas. Patrimônio. Quando o filho te diz, é mico sair com você, é mico você ir na escola comigo, é micagem eu abraçar com você, o que a gente vê morrer é o patriotismo. Seu filho deixou de ser patrimônio seu, aderiu, abraçou lá fora os amigos alma viventes. Antes da minha palavra, quero informar aos que têm suas mamães não mais entre nós como eu, que se una a nós nesta manhã, nessa mensagem de amor. E eu queria ler um texto aqui, na versão mensagem de Paulo, aos Coríntios 15, 55 e 56. Cemitério para mim é lugar onde se bota lixo. Porque isso aqui é embalagem. Tanto não é importante que você não pode ficar com ele dentro de casa depois que ele morre. E o cortejo é bonito, é flores, né? Mas é lixo. Abre aspas. Os mortos, não esqueça disto. Eu não uso vidro de perfume. Eu uso o que está nele.
Quando ele está seco, eu aperto, não sai nada. Acabou. Então os mortos, a essência, se levantarão para nunca mais morrer. Tá vendo você que não tem mamãe perto de você? Pois a morte perderá seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Nós quem? Nós que pertencemos à família de almas viventes. Na ressurreição, será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível. O moral substituído pelo aliás, o mortal substituído pelo imortal. Então fará sentido o ditado. 2 pontos. Finalmente foi a morte derrotada pela vida. A morte não mata a vida. Nós somos espírito vivificado. Quem morre é alma vivente. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá o que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa, a Torá, que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por só um ato vitorioso de vida, derrotados estão o pecado, a culpa de morte, e tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Culpa de morte. Tem muita gente aí cheios de culpa de morte. Quanto mais culpado você se sente, mais a sua morte é iminente. Mãe! Aí, Branco, não tá morta. A minha não tá morta. O que eu enterrei foi lixo, embalagem. Mãe, independente de sua ida, como dizem, para o andar de cima, você nunca deixará de ser mãe. Seu amor, seu DNA, será sempre o elo a nos unir. Nunca deixará de ser mãe. O Dia das Mães, sem dúvida, vem mostrar o pilar. As duas biografias existentes na humanidade. A biografia de Eva e de Maria. Uma biografia catástrofe. A outra, uma biografia de sucesso. Uma, velha criatura sou. A outra,
nova criatura sou. Eva, mãe dos filhos chamados por Paulo alma viventes. Maria, mãe dos filhos chamado Espírito vivificante. Aí eu boto aqui duas perguntas. Por que tantas famílias, ou em tantas famílias, os horrores são tão alarmantes? Alma vivente? Você precisa de R$600? Você precisa de cesta básica? Precisa que as pessoas socorram vocês? E engraçado que quem socorre aos necessitados, a primeira coisa que eles fazem é levar uma câmera para gravar que eles estão doando. Quando a Bíblia diz o que dê, o que você dá com a mão direita e que a esquerda não veja. Há um frenesi. Há uma alegria, não de dar, mas de mostrar que você é bom. O que recebe e o que dá, alma vivente. Segunda pergunta. Por que em tantas outras famílias, mesmo em dificuldades, o sucesso está sempre presente em suas realizações? Espírito vivificante. Primeiro, base ou bases destas biografias familiares. Se a gente entrar aqui em Gênesis 2, 18 a 25, e disse o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A palavra diante, em hebraico, você sabia que é oposição? Eu vou colocar uma mulher diante de você para se opor. Aliás, eu queria informar os senhores que a mulher não tem que concordar com o senhor machão, que só tem força física. Bate, espanca, machuca, mata, em nome do amor. Eros, né? Não uma mulher que seja o escarro sexual do homem, mas aquela que trabalha, aquela que opina, aquela que diz, aquela que reage, age, aquela que ama. E amor tem como cerne a verdade. E muitos machões e muitas feministas não gostam de ouvir verdades. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, aves do céu, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, esse foi seu nome. Por isso que Paulo fala que não é primeiro o homem espiritual, mas o alma vivente, o animal. E Adão pôs os nomes nos animais, etc, 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 etc. O texto está aí, é 18 a 25. Mas eu queria... E disse no 23, Adão: essa agora é osso dos meus ossos, Adão dizia, né? Carne da minha carne. Essa será chamada varoa,
portanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe. É o varão, é que deixa a sua mãe e seu pai, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não há outra carne. Engraçado, né? Como a alma vivente trai, né? Como os homens traem, como as mulheres traem, gostam de outras carnes, né? E 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher. E o mais lindo, não tinham vergonha um do outro. Hoje vergonha é mostrar sexo, né? Os órgãos genitais. Essa é a biografia da Eva. E a biografia de Maria? Ah, aí nós vamos lá para João 19, 25 a 27. E eu queria chamar muita atenção. A primeira Eva, nesse relato que nós fizemos lá em Gênesis, era homem e mulher. Segundo o texto, macho e fêmea. Quer dizer, animais. Em João, não tinha a pessoa do pai. Era mãe, filho e apóstolos. Vamos ver? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Madalena. Vocês perceberam que junto à cruz estava um homem e muitas mulheres? A mulher no Velho Testamento, a mãe, não tinha valor. O patriarquismo era senhor de tudo. A mulher não valia nada. Mulher menstruada era imunda. Mulher não podia falar em igreja, Paulo fala isto. Aqui é diferente. Primeiro que Pentateuco, a lei, macho. A igreja, noiva, intocada, intocável, imaculada. 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, não disse a eles nada. Em primeira instância. Vou trazer para cá que vocês me veem melhor. Mas disse aos discípulos: Ei, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, os discípulos a recebeu em casa. É por isso que nós cristãos chamamos uns aos outros de irmãos. Não por palavras, mas por verdade. E
No versículo seguinte, tudo termina. Entenderam o que é filho de almas viventes e entenderam o que é espírito vivificante? Segundo, filhos são heranças do Senhor, porque nós estamos falando de família, né? E nós colocamos aqui, né? Família, instituição de Deus. Mãe, patrimônio da humanidade. E filhos, heranças dos homens dada por Deus. Filhos, heranças. Heranças. Quando herdamos algum bem, se houverem outros na disputa, buscamos logo na justiça nossos direitos. Aí acabou a irmandade. Ah, meu pai deixou para mim. Não, mas para mim. Não, você está roubando. Não. Essa confusão que nós conhecemos bem. Arranjamos ou forjamos provas para derrubar direitos dos oponentes. Não agem assim os pais separados, dividindo os seus filhos, princípio e final de semana? Segundo, evangelho, onde a mãe, a mulher, aonde ela está no contexto família? Como é que Paulo, ou Novo Testamento, coloca a mulher, a mãe? Sem dúvida nenhuma que nós precisamos dar um pulo lá em Efésios. Para você, machão, alma vivente, que todo machão é alma vivente. Todo homem que entra nessa conversa fiada que mulher tem que ser submissa a marido, tá vendo? Coisas do Velho Testamento, patriarquismo, velhice, caduquice de lei. Porque isso não está na base do cristianismo, apóstolos e profetas. Mulher, sabe qual é o papel dela? Abre aspas. Ame seu esposo. Efésios 5, 22 a 24. Se você pegar esse texto na versão mensagem, você vai ficar estarrecido. Homem, pai, qual é a obrigação dele? Bem, quando eu falo de pai e falo de mãe, eu estou me referindo à família. A maior, a segunda maior instituição de Deus. Assim como Jesus ame a esposa e dê a vida por ela. 5 de Efésios 25, 26. Percebam, tanto pai quanto mãe como pai, são devedores no amor. Como falar em seu dia, mãe? Sem entender
da maior instituição criada por Deus na terra, a família. Pois sendo a igreja a primeira instituição, ela, a igreja, tem seus alicerces na família. Lá de Nazaré, numa humilde carpintaria. Foi este menino, nascido de mãe Maria, quem veio transformar os filhos de alma viventes em filhos com espírito vivificante. Como? Nascendo de novo. Tendo uma outra genealogia. Deixando de ser lagartas. Transformando-se em borboleta. Tirando do arrastado chão. E voar para o espaço chamado céu. Eu poderia dizer muitas coisas, além destas que foram ditas. Mas uma coisa me chama a atenção. Entre o Velho e o Novo Testamento. Jesus quebrou muitos tabus, destruiu muitos paradigmas. Primeiro, chama a igreja de noiva. Segundo, cheio de mulheres ao seu lado. Terceiro, diferente de Eva que nasce de um homem, o Salvador nasce de uma mulher. Eu queria terminar a minha live para você que está com dificuldade. Para você que é cheia de problemas, de filhos, nem sempre do mesmo pai. Você que não tem nada para comer, que mora mal, em um país onde segurança, saúde, educação está longe. Dizer para você que há um caminho. E isso não está nas religiões. Está em você. Fazer um pacto com Deus. Deus, me transforme. Eu quero deixar de pertencer à família de simplesmente alma vivente, que passa a vida toda no lixo buscando comida, nas casas pedindo esmola, nos faróis das nossas avenidas pedindo ajuda. Eu quero que você me transforme em alma vivente. Porque essa família tem vida abundante. Você que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, porque dinheiro não compra essas coisas. Vem pra cá. Você não precisa de ninguém botar a mão na tua cabeça. Entre você e ele, ele diz: estou à porta e bato. Abra. Aí acontece o que o Paulo fala de metanoia, transformar o seu entendimento. E aí nós terminamos com o salmo dito por Davi. Já fui criança, hoje eu sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua posteridade. Vem pra cá. Seja meu irmão, minha irmã. E finalmente, enquanto isso não acontece,
um conselho que eu ouvi na internet. Aliás, a Priscila mandou para mim. Você está com problema de comida, de saúde? Bota um pano branco na porta de sua casa, na janela. A gente vai passar e vai ver. E vai te ajudar. E te encaminhar para o grupo de Espírito Vivificante. Bom dia, boa tarde e boa noite. Beijão, minha gente.